Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de geografia. Hoje o nosso assunto é a região centro-oeste. Vamos estudar os aspectos físicos. A região centro-oeste é a segunda maior do país em extensão territorial, ficando apenas atrás da região norte, que sabemos que a região norte é a primeira maior região em extensão territorial do país. Aí no mapa você vê, os três estados que formam a região centro-oeste: Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E em Goiás está presente Brasília, né? O Distrito Federal é Brasília, que é a capital do Brasil. Nesta região está o Distrito Federal e nele está Brasília, que é a capital do Brasil. Vamos observar aí, nessa tabelinha, as bandeiras, siglas, estados e capitais. Aí temos o Distrito Federal, sigla DF, e a capital Brasília. Temos o estado de Goiás, capital Goiânia, sigla GO. Estado de Mato Grosso, capital Cuiabá, sigla MT. E o estado de Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande e a sigla MS. Lembrando que as siglas são escritas com letras maiúsculas. A região centro-oeste é a única que faz limite com todas as outras regiões do Brasil. Suas divisas e fronteiras são: ao norte, os estados do Amazonas e Pará; a nordeste, o estado de Tocantins; a leste, os estados da Bahia, Minas Gerais e São Paulo; a oeste, o estado de Rondônia e a Bolívia, que é um país que faz parte da América do Sul; ao sul, sudeste, o estado do Paraná; e ao sul, sudoeste, o país, que é o Paraguai. Vamos observar aí no mapa, ó, a região centro-oeste é essa amarelinha e pode ver que ela faz fronteira com todas as 5 regiões, tá certo? Do nosso país: norte, nordeste, sudeste e sul. E também faz fronteira com alguns países, da América do Sul, ok? O relevo da região centro-oeste, Existem diversas formas de relevo na região centro-oeste, com destaque para as planícies, os planaltos, as chapadas, Que são os planaltos de topo plano, e as depressões. A altitude do relevo é, em geral, baixa. Há planícies interiores por toda a região, sendo a principal a planície do Pantanal. Diversas áreas dessa planície são inundadas pelas águas durante a época de chuva, o que propicia o desenvolvimento de diversas espécies de fauna e flora. As chapadas são uma presença marcante na paisagem, atraindo um número expressivo de pessoas interessadas no ecoturismo. São exemplos de chapada a Chapada dos Parecis, a dos Veadeiros e a Chapada dos Guimarães. Nessas imagens, podemos representar para vocês a Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros. Paisagens muito bonitas, que compõem a região centro-oeste. O clima da região centro-oeste. A continentalidade é um fator decisivo que influencia todo o clima da região centro-oeste, que é mais interiorana no Brasil. Ela fica mais pela parte interior do nosso país. Embora o clima da maior parte da região seja tropical continental, apresentando verão chuvoso e inverno seco, é possível identificar em 2 regiões de transição as áreas com climas específicos. A norte e nordeste temos o clima equatorial e a sul-sudeste temos o clima tropical de altitude. A temperatura pode variar ao longo do ano, mas fica acima dos 18 graus Celsius. Isso acontece também porque a temperatura das áreas oeste da região, especialmente dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é influenciada pela massa de ar polar atlântica, que chega por meio do Vale do Rio Paraguai. A hidrografia, a região centro-oeste é drenada por muitos rios, agrupados em 3 grandes bacias hidrográficas: a bacia amazônica, para onde se deslocam grandes rios, como o rio Xingu; a bacia platina, que se subdivide em bacia do rio Paraná, que por sua vez ocupa parte considerável do centro-oeste; e a bacia do Uruguai, que ocorre apenas na região sul.
E a bacia do Tocantins-Araguaia é formada pelos rios com os mesmos nomes e seus respectivos afluentes. Essas bacias são alimentadas pelas chuvas mais intensas e concentradas durante o verão. Quando as águas inundam e alagam grande parte do território central, né? Porque são distribuídas de forma irregular. Esse fenômeno ocorre porque, como o verão é muito quente, a pressão atmosférica se intensifica e a presença dos ventos úmidos com forte chuva. A vegetação da região centro-oeste. Com relação às formações vegetais naturais, é possível identificar a presença marcante do cerrado na maior parte do território da região e a área do Pantanal. Além delas, encontramos trechos de floresta amazônica ao norte. Na primeira imagem representamos para vocês o cerrado, né, que é essa parte assim, de arbustos mais baixos, com algumas árvores grandes, de grande porte. E na segunda imagem trazemos o Pantanal, que é uma área que acontece os alagamentos. A demografia da região centro-oeste. A região centro-oeste é a menos populosa do país, possuindo a segunda menor densidade demográfica, com aproximadamente 8,26 habitantes por quilômetros quadrados, perdendo apenas para a região norte. A região foi povoada com certa dificuldade. No Brasil colônia, o povoamento resultou do transporte do gado às fazendas que começaram a se instalar. Na década de 1940, o governo federal criou projetos de desenvolvimento para o centro-oeste. A região recebeu vários imigrantes do sul e oeste. Do sul e do sudeste para trabalhar na agropecuária. A chegada dos imigrantes vindo do sul colaborou para o desenvolvimento da agricultura e de parte da infraestrutura de algumas cidades. A descoberta do ouro atraiu muitas pessoas. Povoados foram fundados e, com o tempo, transformaram-se em cidades. O desenvolvimento das diversas regiões brasileiras provocou o crescimento das atividades agrícolas e pecuárias no centro-oeste, acelerando seu povoamento. Alguns fatores têm contribuído para a procura e o povoamento dessa região, como o aumento de atividades agrícolas, as estradas em boas condições, as terras com preços acessíveis e a possibilidade de progredir com relativa facilidade. Os tipos humanos mais comuns da região centro-oeste são o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro do Goiás, o ervateiro, o seringueiro, o castanheiro, o peão, o garimpeiro e o indígena. Nessa imagem representamos para vocês, né, o vaqueiro, os indígenas e os boiadeiros. O povoamento passou a ter certa facilidade quando foram construídas estradas de ferro e, em seguida, rodovias e hidrovias. Outro fator que foi um grande propulsor do povoamento foi a criação de Brasília, que fez com que muitas pessoas que foram trabalhar na sua construção ficassem por lá. Além disso, muita gente de todo o país migrou para a região à procura de uma vida melhor. Os primeiros habitantes de Brasília foram chamados de candangos. A maior parte da população do Centro-Oeste está concentrada na área urbana. Atualmente, as áreas rurais são ocupadas principalmente por grandes fazendas de criação de gado de corte e por fazendas modernas, onde são cultivados cereais. Nessa imagem podemos representar para vocês, né, os candangos, né, na cidade de Brasília, quando Brasília foi construída. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre alguns aspectos da região centro-oeste, né? Quais são os seus estados, seus aspectos físicos, relevo, hidrografia, clima e sua demografia. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de geografia. Um beijo e até a próxima aula.